Bom dia, graça e paz mais uma vez. Hoje, o amor que nos salva e dá vida. Com este tema, o versículo base está em 1 João, capítulo 4, no versículo 9, ele diz: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Que essa palavra possa edificar, consolar e trazer refrigério para a nossa alma, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, Deus fiel, Deus vivo, verdadeiro. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para Te dar a honra, a glória bendita. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Nós nos movemos, se nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, fazemos porque Tu opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E hoje nós vamos ouvir sobre os princípios do Teu amor, sobre realmente as manifestações, o que é e para onde vai aquele que ama a Deus. Não só que ama a Deus com os lábios, mas aquele que vive esse amor, um amor sobrenatural, um amor ágape, que se manifesta nas nossas vidas e que nos traz a paz que excede todo entendimento e a segurança de que somos salvos e salvos eternamente. Por isso, fala, Senhor, nos nossos corações, que os nossos tímpanos ovelinos possam receber aquilo que Tu tens a nos falar. E assim nos oramos, consagrando este culto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, amados irmãos, graça e paz mais uma vez. Somos eleitos de Deus, somos vasos de honra, somos propriedade exclusiva de Deus, somos abençoados. Essas palavras fazem para nós muito sentido. Nós entendemos o que é ser vasos de honra, entendemos o que é ser abençoados. Nós aprendemos isso. Quando nossos olhos foram iluminados, este conhecimento passou a fazer parte da nossa vida. Culto após culto, oração após oração, a cada estudo, a cada aprendizado. Ou seja, este conhecimento, um conhecimento gigantesco, chegou até nós. Muita revelação, um aprofundamento sobre os oráculos de Deus. De fato, nós crescemos na graça ao longo desses anos. Desde que nós ouvimos, cada um no seu tempo, cada um na sua época, houve um desenvolver, houve um crescimento, houve um aprimoramento, um aperfeiçoamento das nossas vidas. E esse engrandecimento, esse aprofundamento de ensino, baseado na doutrina da graça de Deus, ele me moveu a nos exortar sobre um tema importante. Sobre o nosso proceder perante todo esse conhecimento. Há algum tempo atrás, eu estava meditando em outras mensagens que foram faladas, fui pregado sobre a soberba decorrente desse conhecimento. Sobre nós nos inflarmos, nos sentirmos tão suficientes, tão autossuficientes, por causa do conhecimento dessa palavra, de um sentimento de soberba vir a tomar conta de nós. Inconscientemente. Nós simplesmente, não. Sou da graça de Deus. Sou abençoado. Isso não vai acontecer comigo. Sou um vaso de honra, sou um eleito de Deus. Então, esse tipo de pensamento, esse pensamento que não vem de Deus, há necessidade de um cuidado. Por que cuidado? Porque esse conhecimento, essa revelação, esse entendimento sobre as coisas de Deus, eles têm que ser reputados a Ele, não a nós. Nós conhecemos, nós sabemos, nós vivemos, porque Ele vive em nós. Porque Ele se move em nós. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis até nas nossas orações. Então, diante de tantas revelações, tanto conhecimento, como está a fé? Como está a sua oração? Como está a sua comunhão com Deus? O seu amor por Ele? O seu amor pelo seu irmão, pelo seu próximo?
Ou seja, os frutos espirituais decorrentes de uma vida com Deus, de uma vida espiritual. Daquele que se diz, não, eu sou o templo do Espírito Santo. Cristo habita em mim. Vamos ver os frutos. Em Gálatas 5, 22 e 23 ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele conclui, contra estas coisas não há lei. Esses frutos, como nós acabamos de ler, olha, o amor é o primeiro. Muito se fala sobre o amor, as pessoas trazem logo para 1 Coríntios 13, quando nós ouvimos em casamentos, em declarações de amor, que o amor não se ufana, que ele não se soberbece, que não arde em ciúmes. E geralmente, não vou dizer 100%, ele é levado para o casal, ou para relações interpessoais humanas. Mas não devemos esquecer que isso é espiritual. Único e exclusivamente espiritual. Ele diz que a palavra, que esses frutos, contra estas coisas, não há lei. Ou seja, quem dá fruto, crucifica a sua carne. Ou seja, tudo que vai contra isso, o egoísmo, a infidelidade, a tristeza, a falta de paz, a instabilidade, a inconstância, a maldade, o desespero, a confusão. Tudo isso foi crucificado por Jesus na cruz do Calvário. E na nossa vida se manifesta como? Nós crucificamos estes hábitos que antes tínhamos. Talvez ainda tenhamos. Talvez ainda tenhamos. Por quê? Porque nós vivemos no corpo de carne. Suscetíveis a sentimentos, suscetíveis a momentos em que é posto em prova aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Ou seja, nossas paixões, nossas cobiças, que é por onde nós somos tentados, por fim, as concupiscências da carne e dos olhos. Ou seja, todas essas coisas nos tentam. Nós passamos por elas. Temos como exemplo um texto que destaca as ovelhas gordas, que são descritas como preguiçosas, negligentes. Ou seja, que não frutificam. Qual é o exemplo disso? É aquele irmão ou aquela irmã que vem para a igreja religiosamente, terça, quinta, domingo, sábado, acompanha isso, acompanha aquilo. É um religioso. Porém, se você conversar com essa pessoa 5 minutos, 10 minutos, você não vê esses frutos. Você não vê sair da sua boca amor, alegria. É sempre tristeza, amargura, desconfiança, reclamação, murmuração. Então elas se alimentam, porém não dá fruto, não sai nada. Vamos ver o que ele fala aqui sobre essas ovelhas gordas. Em Ezequiel 34, do versículo 17 ao 22, ele fala: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa postagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, não vos basta ter de bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Olha o que a própria pessoa faz, a própria ovelha faz. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhar de fora. Tudo isso é uma parábola. Ele diz: eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, amados irmãos, essa palavra, ela é muito, para quem vai na letra, ela fala, isso não tem nada a ver. É isso aí. Mas espiritualmente, quando ele fala sobre pastar o que haveis pisado com os pés e beber o que haveis turvado com os pés, ele fala, olha, é aquela passagem que fala, olha, o que passar disso
Vem do maligno. Isso aqui é o de vocês. É a porção de vocês. Não vão atrás de outras coisas. Não vão atrás de buscar, encontrar. Não é, isso aqui não é suficiente. Eu vou atrás, eu vou atrás de outra pastagem. Ah, não, essa água não é suficiente. Eu vou atrás de outra água. Então, ou seja, essa ovelha que ouve, que fica, que recebe, que não sei o quê, e que não acontece nada, porque ela é insatisfeita com tudo. Ela vai atrás de outras coisas, ela procura, e ela não dá fruto. Não sai nada, não acontece nada. Agora, mais cedo eu falava com o Pedro sobre aquelas pessoas que ouvem a palavra. Quando nós pregamos aqui, e citamos os nossos irmãos que ainda estão na lei, ministérios legalistas, mas chegará a graça de Deus para os eleitos, para todos. Porque é só aí que virá o fim, ou seja, vai acontecer. Então essas pessoas ouvem, vivem e passam quase a vida inteira ouvindo coisas que não edificam, maldição. Mas e nós? Porque isso aqui é para nós. Nós que estamos sendo cortados, tanto para vocês quanto para mim, principalmente para mim. Porque essa palavra é para nós. O que nós temos vivido, a graça de Deus que manifestou, que tem se manifestado dia a dia em nossas vidas, nos cobra. Porque muito nos tem sido dado. Ou seja, nós devemos ser cobrados. Tem gente que não gosta de ser cobrado. Por exemplo, acontece muito, não sei se acontece com vocês, o mundano vem me cobrar. Uma pessoa que desconhece a palavra de Deus. Mas por eu confessar o Senhor como meu Salvador, eu já sou cobrado. Sim, mas tu não é crente? Por que tu está com raiva? Por que tu está descontando? Por que tu está revitando? Isso serve de quê? De um sinal de alerta. Para quê? Para que eu pare, para que eu repense, para que eu medite, para que eu reveja minhas atitudes. Então, amados, nós vemos essa palavra, nós seremos cobrados por ela. Amados, essa sabedoria faz com que tenhamos uma vida abundante. Glória a Deus por isso. Com proteção, com segurança, bênçãos sem medidas, em todas as áreas da nossa vida. Amém por isso. Glória a Deus. Isso é verdade. Tudo vem de Deus. Nós não podemos receber coisa alguma se não nos for dado. Ou seja, ouvimos primeiramente. Estávamos por aí e a palavra chegou através de alguma pessoa, através de um áudio no WhatsApp, um vídeo na internet. Ou seja, a palavra chegou à nossa vida, penetrou os nossos ouvidos, foi ao nosso coração e pronto. Cumpriu o propósito. Os nossos olhos foram iluminados, as escamas dos nossos olhos foram retiradas e nós passamos a crer. E compreender, dia após dia, os princípios da graça de Deus. Quando nós falávamos, há alguns cultos atrás, o Antônio e o Pedro, antes de eu ali na frente, e aí a gente comentava sobre a questão do crer. Hoje em dia, as pessoas ouvem, aprendem, conhecem a palavra. Mas quando a fé da pessoa é provada, é impressionante a descrença. Simplesmente a descrença. A não ser. Não sei se é possível, não. É demais para mim. É muito. E aí nós estávamos no exemplo de Abraão. E Abraão tinha conhecimento, o Senhor falava com ele. Ele era um idólatra, foi retirado da idolatria, da família dele, foi para o deserto, e ele foi posto à prova. Quando o que ele mais tinha de valor foi pedido para que ele consagrasse ao Senhor, para que ele desse ao Senhor. Se nós pararmos para pensar aquilo que nós mais valorizamos aqui, nossa família, emprego, casa, carro, foi posto à prova. Não, olha, consagre-se ao Senhor que isso é para mim. Não vai ficar mais contigo. Aí eu Senhor, não sei. Por que, Deus? Para quê? E pergunta, e questiona, ou seja, o crer, o princípio fundamental, às vezes se perde, às vezes se vai,
Com o quê? Por causa de pensamentos humanos, as vozes, as ditas vozes. Mas nós não aprendemos desse jeito. Olha o que diz em 1 Coríntios 2, 7 e 10. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso faz com que nós tenhamos confiança. Amados, quase que 100% os nossos olhos não verão, nossos ouvidos não ouvirão. Mas o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso, é bom. Tudo coopera para o bem. Só? Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele ainda diz, segundo a graça de Deus que foi dada a Paulo, na época, ele lançou o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. E ele faz obra. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande. Cabe a nós amar a Deus, e amar a Deus não é dizer, eu amo a Deus, o Senhor é meu Salvador, eu o amo, Ele é meu Deus, ótimo. Não, é essa palavra aqui. Ser a nossa vida. Alguns dias atrás, como eu falei, né? Quando a gente conversava, a gente falava sobre não só entender aquilo que Deus fala. Nós temos aprendido grandes coisas com o nosso mestre, nosso bispo Roberto. São coisas profundas. Se a gente for comentar isso em roda de amigos ou em outros ministérios, isso vai ser um escândalo. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Mas o que nós devemos falar, aquilo que nós falamos inicialmente, temos que falar daquilo que Deus é, da essência de Deus, que é o quê? Que é o seu amor por nós, que é a sua graça preservadora. Amados, vocês lembram quando vocês conheceram lá no início essa palavra? Do quanto sedento nós éramos. Quanto peraí, eu quero saber, eu quero pesquisar, e cheio de perguntas, de dúvidas, e aquele mover. Amados, ainda é assim. Ainda está assim. Lembra-te do primeiro amor. Ele fala, o tema em questão é o amor. Mas a palavra não é amor. Como ontem a gente falava com o bispo Roberto, esse amor de Deus, na verdade, é crer nele. É crer que o que está escrito aqui não vai falhar. Não vai falhar nada. Mas aconteceu comigo. Pode ter certeza que era porque estava escrito. Mas eu sou um eleito, aconteceu comigo. Pode ter certeza que tem um motivo e a explicação está na palavra, que se você buscar compreender, você vai entender. Alguma situação que você esteja passando ou que passou e chegou e disse, Deus, por que, Deus? Para que, Deus? Por que tu fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Cada um veja como ele fica. Então não podemos de jeito nenhum afastar o lado exclusivamente espiritual das coisas. As coisas não acontecem por um motivo aleatório, por coincidência, por circunstâncias da vida, não. Acontece porque a palavra de Deus fala que vai acontecer. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé, ou seja, sem amor, a palavra é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, quando nós conhecemos essa palavra, tem gente que fica encantado, né? Como nós ouvimos na parábola do semeador. Vamos ler a palavra do semeador para ver como é que as pessoas ficam quando elas se aproximam de Deus, ou ousam ouvir a palavra de Deus. Vamos lá em Marcos, no capítulo 4. Não vou falar nem da palavra.
da parábola, mas da explicação dela. Ó. Marcos 4, 10. Amém? Ele diz na explicação da parábola: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quando eu li para algumas pessoas esse versículo, muitas pessoas falam: meu Deus, eu adorei esse Deus. Um Deus que não quer que haja perdão para alguém. Que Deus é esse? Que Deus mau é esse? Eu falei, ó, se para ti é maldade, para mim é soberania. Por quê? Porque há quem não seja filho de Deus. E não é para ver perdão mesmo. Porém, se tu achas que é ruim, se tu achas que é mal, espera que Deus te revele e te mostre que não é bem assim. E ele fala: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Ele explica. No versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia. Amados, nós temos passado tempos de angústia. E olha o que acontece. Angústia ou perseguição, por causa da palavra, se escandalizam e pulam fora. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando infrutífera. Ou seja, é necessário que aquele que ouve a palavra, aquele que recebeu essa palavra de fato e de verdade, esse que foi semeado em boa terra, se aproxime de Deus. Não tem como uma pessoa chegar, não, agora eu sou evangélico e tudo, permanecer do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que fazia outrora. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses versículos que as coisas deviam mudar. Tinham que mudar. Não poderiam permanecer do mesmo jeito. E ele vai se tornar, e ele se torna, porque ele já era desde a fundação do mundo, o galardoador daqueles que o buscam. Ele diz: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por tudo isso, esse engrandecimento, o fato de nos aproximarmos de Deus, crermos que Ele existe, passamos a viver por cabeça. Glória a Deus, óbvio isso. Não mais por cauda. O Senhor abre portas, muda situações, nos dá vitórias. Ele peleja os nossos pelejas, como dizem eles no 14, 14. O foco dessa palavra é a essência de Cristo. É o cuidado dele por nós. É aquilo que ele representa para nós. Por fim, o amor ao próximo. Em Marcos 12, 28 ao 34, ele fala: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Pronto. Acabou a mensagem. É isso. Em resumo, é isso aqui. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ou seja, pode vir o entendimento que for, que não seja de Deus, não acrescenta em relação à nossa vida espiritual. Não existe nada, não existe um princípio filosófico, psicológico, sociológico, antropológico, seja a ciência que for, que tenha sua importância, sua relevância, que tenha a ver com isso aqui.
Não tem nada, absolutamente nada. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. É isso. Este texto é lido, relido várias vezes. Ame a Deus. Deus é amor. Ouvimos mensagens anteriormente sobre idolatria, sobre a fé, temor, a lei, a graça, a predestinação. Todos esses ensinamentos nos fizeram crescer. Hoje, nós podemos dizer que somos maduros em Cristo. Nos alimentamos de um alimento sólido. Aqueles que muitos não suportariam ouvir. Porém, não devemos nos esquecer desses princípios básicos. Princípios básicos deles? Sim, são princípios básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio básico. Tem gente que não consegue, tem gente que fica titubeando, fica em dois pensamentos, em dúvida, se serve ao Senhor ou serve ao dinheiro, se serve ao mundo, se serve a Deus. Ou seja, o amor, o crer em Deus, a fé, o temor a Deus, são princípios básicos e inerentes, fundamentais da nossa vida. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 10 e 17, não, ainda tem mais de Marcos que eu esqueci de ler. Ele disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Que é o que as pessoas buscam, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer o que você quer fazer e depois fazer um sacrifício, um jejum, uma obra humana, para que Deus te olhe e te veja como puro, perdoado. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Porque nós somos frutos da misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Ele diz, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. E concluindo aquele texto sobre o amor. Então ele diz lá em 1 João 4, 10 e 17 sobre os princípios básicos. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Glória a Deus. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, Deus nele. Ou seja, é uma vida abençoada. Viver no amor de Deus e Deus em nós, ótimo, glória a Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Não fiquemos inconstantes, duvidando, questionando. Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. E ele fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Ou seja, tudo aquilo que foi falado em 1 João, aqui em Mateus 24, 12, ele faz um alerta de aquela luz vermelha, aquele SOS, aquela luz de emergência. Cuidado com a iniquidade. O Senhor está falando que ela vai se multiplicar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós temos visto isso. Nós vivemos num mundo que caminha, infelizmente, em uma frieza espiritual. Em que as vozes do mundo, as muitas vozes, têm confundido algumas ovelhas têm se deixado levar, indo de contra o que o Senhor tem nos ensinado, tem nos falado.
Ele fala para a gente sobre perseverança, sobre peleja, mas há muitos irmãos nossos que desistiram, estão desistindo, estão se entregando. O movimento cristão passa por uma crise muito grave. Ontem nós ouvimos falar sobre a apostasia, a ascendência da apostasia, em que aqueles que ouviram a palavra, aqueles que provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, viram manifestações maravilhosas nas suas vidas, se esfriaram. A sua vida espiritual, se ainda existe, é pouca, é rasa. Ou seja, saem do convívio dos irmãos, deixam de se congregar, alguns se voltam contra Deus por estarem em uma condição de permitir, de não estar atento àquilo que a própria pessoa está fazendo e por fim se entrega às paixões mundanas. Ele diz em Efésios 5, 11, 14 sobre isso. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Amados, tem irmãos nossos que não reprovam as obras do mundo. Amém por ti. Se tu faz isso, beleza, ótimo. Ótimo. Isso nós estamos falando de ovelhas, sim. O Senhor está falando reprovar. Não, olha, não concordo com isso. Não, isso não faz parte da minha vida, eu sou contra isso. Não significa que nós vamos perseguir, que nós vamos ir atrás de... Não. Reprove. Não aprove. Sítio. Ponto final. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta. Amado, você que está ouvindo, está vendo esse vídeo, desperta. Se tu estás dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Colossenses 3, 5 a 9, ele fala, mais uma vez, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. Uma marca deste mundo, impureza, mais uma, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ele destaca, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também. Noutro tempo, quando vivieis nela, mas se você está andando nessas coisas agora, desperta, desperta. Ele diz, agora porém despojai-vos, igualmente de tudo isso, despojai-vos. Ira, indignação, maldade, maledicência. Olha, maledicência é muito importante. Aquilo que nós falamos, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como seus feitos. Esses atos, essas atitudes, esse comportamento, como nós ouvimos o bispo falar, se está escrito aqui, é porque estava acontecendo. E ele não está falando aqui para quem estava em festas lá nessa época, não. Ele estava pregando para uma igreja, a igreja de Colosso. Ele estava fazendo uma exortação, estava sendo usado por Deus para chamar a atenção, para disciplinar esses irmãos que estavam dormindo. Mas qual era o objetivo? Era manifestar o amor. Porque ele amava eles. E ele estava tendo um ato de amor, que era o quê? Que era demonstrar, que era orientar, que era chamar a atenção daqueles que estavam se deixando levar, como acontece nos dias de hoje, por um mover secular, maligno e, mais importante, muito sutil. É muito sutil essas coisas. Essa ira, essa indignação, essa paixão lasciva, essa prostituição, não vem escancarada. Ela vem assim, uma brincadeira, uma roda de conversa, uma conversa no WhatsApp, num meme. Um meme. Eu achei muito engraçado aquele meme, não sei o que. Quando eu vejo já,
sutilmente, a pessoa se deixou levar. Nós, como filhos de Deus, somos criados para boas obras e para andar nelas. Sabemos, nós nos conhecemos, sabemos das nossas fraquezas, onde nós temos que melhorar, onde nós temos que trabalhar das nossas limitações. E o mais importante, apresentar a Deus essas dificuldades. Ele nos ouve, porque Ele cuida de nós. E Ele diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. O Senhor, Ele conhece. Ele conhece. Entretanto, nós guardamos a sua palavra e não negamos o seu nome. Diga glória a Deus por isso. Porque nós não negamos o nome dele, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova a cada manhã. E ainda nesse capítulo, no capítulo 3 de Apocalipse, queria destacar uma passagem que é o que realmente eu queria destacar nessa mensagem. É um texto muito utilizado para despertar, reavivar, chamar a atenção sobre aquele povo, aquelas pessoas que estão esmorecendo, estão se deixando levar pelo que o mundo diz e se afastando de Deus. Ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15 ao 22, ele diz: olha o que o Senhor nos fala. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só. A pessoa que é autossuficiente, a pessoa que é independente, não precisa de ninguém. Eu simplesmente, eu dou conta. Deixa comigo, eu resolvo. Aqui, ó. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A característica desse tipo de pessoa. E o que o Senhor faz? E o que o nosso Deus misericordioso faz? Aconselha. Aconselha-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha o que Deus faz. Eu repreendo e disciplino a contusão. Olha, mais uma vez o amor que nos salva. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo 20, ele é muito maltratado em muitas igrejas sobre a questão do livre-arbítrio. Sobre Deus estar à porta, batendo, e o Deus deles, o cara, se ele escolhe, se ele quer abrir a porta para Deus, eu que escolho, eu que decido. E não é nada disso. Ele fala assim: olha, tô aqui, viu? Tô aqui. Quer ou não quer? Aqui, ó, tô te aconselhando. Quer ou não quer? Veja bem como é que fica. E ele diz: cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra ela define o tratamento de Deus para conosco. Demonstra o cuidado, o zelo, mostra como um filho pode alcançar um nível de carnalidade, desobediência tão grande, a ponto de chegar a ser frio, a ponto de Deus chegar a vomitar, como ele cita. Meus irmãos, essa palavra é para nós. É uma exortação. Nós estamos sendo admoestados nesse momento. Essa palavra é viva. Deus está falando conosco para que nós estejamos atentos, vigilantes. Vigilância, mano. Porque o mundo, ele é sorrateiro, ele é sutil nos seus intentos para conosco. O amor de Deus que está em nós, onde nós nos movemos,
faz com que nós sigamos, caminhemos rumo ao nosso alvo, que é estar com o Senhor, que é caminhar em uma vida de plenitude. Não uma vida de dificuldade, de maldição, de desobediência, em ser salvo pelo fogo. Não, amado. Se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, para que nós tenhamos discernimento, sabedoria, para que nós possamos dar fruto, para que nós não sejamos mais negligentes para com o Senhor. A pior decisão que podemos tomar, como eu disse ainda agora, é desistir. É se entregar. Ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, ainda que seja sacrificante, amados, eu sofrer por Jesus. Como ele diz lá em Pedro, vamos ver aqui o Senhor acabou de dar essa palavra. Quando eu vinha para cá, Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz sobre essas dificuldades, às vezes difícil, porque não é fácil, realmente. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, essa guerra na nossa mente, ela é muito forte, ela é diária, ela é intensa. Ele diz, amados, ele diz, sofrermos por Cristo é privilégio glorioso, o subtítulo. Ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Por quê? Porque nós não somos provados por uma prova que vai além daquilo que possamos suportar. Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele diz em Hebreus 10, 35 ao 39, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, alcançar a promessa está diretamente ligada a fazer a vontade de Deus, a amar os seus preceitos, a amar a sua obra, a amar aquilo que Deus ama. Como é a profecia, o Senhor está restaurando nas nossas vidas aquilo que Ele valoriza. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha aqui. Se ele desistir, se ele se entregar, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu recebo essa palavra. Ele diz em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Olha só. Aprender, receber, ouvir e ver nele. Aqui está falando de Paulo. Paulo era imitador de Cristo e nós, por tabela, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. A glória é sempre de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós devemos glorificar a Deus por ouvir, por aprender, por conhecer, por ver, não só em Paulo, mas em todos os exemplos que temos na Bíblia, por vermos em nós, por nós vermos no Pedro, na Giseuda, na Ailine, na irmã Elba, na Abele, no Bispo Firmino, aquilo que temos aprendido. O conhecer a Deus passou a ser a nossa vida, por isso nós amamos a Ele. A palavra de Deus se tornou a nossa lâmpada de luz incessante. Nós estamos perdidos, ou em meio a uma escuridão. Porque acontece, às vezes nós não temos bem uma certeza assim, não, peraí, o que eu vou fazer agora? Então pinta uma escuridão. A luz do Senhor, ela vai clarear e ela vai lhe dar uma direção, uma orientação, um caminho. Por quê? Porque nós vivemos disso. Nós vivemos desse ensinamento,
dessa palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque é isso que faz com que nós vivamos uma vida próspera, uma vida sábia, de uma paz que excede todo entendimento, através da revelação, através da intercessão do Espírito Santo, desse pacto superior que vivemos, nós amamos a Deus. E esse amor que transcende as coisas desse mundo, as coisas que se corroem. O nosso tesouro, ele é celestial. O amor que temos por Deus, pelas suas coisas, esse sim é o nosso tesouro. Essa palavra é o nosso tesouro. Lembra-te, irmão, lembra-te onde tu estavas. O que estavas fazendo. Quem tu eras antes do Senhor ir lá e te resgatar. E te trazer para Ele. E ele fala em Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus de ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de uma superior aliança com base em superiores promessas. Temos promessas. João 14, 25, 27, ele fala: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Que é uma paz, meu Deus, muito instantânea. Ela dura 3 minutos, parece um miojo a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E eu termino com Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em todos nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, essa foi a palavra do Senhor. Falou comigo, me inspirou a trazer a vocês, a compartilhar com vocês, para que nós nunca, jamais nos esqueçamos desse amor que nos salvou e nos dá vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tanto amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu pacto superior, pelas suas promessas. Amados irmãos, glória a Deus. Senhor, Tu, ó Pai, o Senhor é bom. E as Tuas obras, elas são manifestas a todos nós. Temos visto, temos testemunhado a Tua palavra se cumprir, Senhor. Nós, Teu povo, ele se rende a Ti. O que seria de nós se não fosse Tu, ó Pai? Oh, amado Deus, o que seria de nós? Para onde iríamos? O que faremos? Quem seríamos nós se não fosse o Senhor? Se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu poder que está em nós. Não para a nossa honra, não para que nós nos gloriemos de nós mesmos, mas para que nós glorifiquemos o Teu nome, Deus. A necessidade de perseverança. Temos que perseverar. Nós temos aprendido, ouvido. São tempos difíceis. Mas nós temos um Deus que peleja as nossas pelejas, que vela para que Sua palavra se cumpra a cada dia, na vida de cada um de nós. E essa palavra nunca falhou, não falha e jamais falhará. Hoje Tu és o mesmo, ontem, hoje será para sempre. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós chamamos, Deus. Nós chamamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. E a Ti consagramos as nossas vidas. E nós Te louvamos por esta palavra, por este culto, pois eu sei, eu creio que Tu falou a cada coração desta igreja hoje. Por isso eu Te louvo, Te agradeço por tudo. Assim seja. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Graça e paz. Uma semana abençoada.
cheia de manifestações poderosas de Deus. Em nome de Jesus. Amém.